Olá, meu nome é Almir, eu sou aluno da Univesp do curso de licenciatura em matemática, iniciado em 2018 no segundo semestre do Polo Mauá. E este é a apresentação do nosso TCC. Bem-vindos! Olá, meu nome é Antônio. Sou aluno do curso de licenciatura em matemática no Polo Mauá, que iniciou em 2018. Olá, eu sou a Ariane, aluna do último semestre do curso de licenciatura em matemática do Polo de Mauá. Oi, sou eu, Clício Ferreira, aluno do último semestre do curso de licenciatura em matemática do Polo Mauá. Sou Caroline Alves, aluna do último semestre do curso de licenciatura em matemática, Polo Mauá. Oi, eu sou a Tatiane e esta é a apresentação do trabalho de conclusão de curso para a licenciatura em matemática do Polo de Mauá. Olá, eu sou a Valéria, aluna do último semestre de licenciatura em matemática do Polo de Mauá. Para os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, a matemática é componente importante na construção da cidadania, na medida em que a sociedade se utiliza cada vez mais de conhecimentos científicos e recursos tecnológicos, dos quais os cidadãos devem se apropriar. A matemática precisa estar ao alcance de todos e a democratização do seu ensino deve ser meta prioritária do trabalho docente. A atividade matemática escolar não é olhar para as coisas prontas e definitivas, mas a construção e a apropriação de um conhecimento pelo aluno, que se servirá dele para compreender e transformar a sua realidade. Assim como a matemática, que está presente no nosso dia a dia, podemos utilizar matrizes em diversas tarefas do cotidiano, como cálculo de ingredientes para uma receita, uma planilha de controle de gastos domésticos, o cálculo do custo de colocação de pisos em uma casa, um orçamento de viagem, uma tabela de pontuação para um campeonato de videogame, entre outros. Porém, o ensino de matrizes e sistemas lineares, pelo seu alto teor de abstração, costuma ser visto tanto por alunos quanto por docentes como um campo de difícil aprendizado. E a falta de ferramentas que auxiliem o professor no ensino dessa disciplina e que facilitem o aprendizado dos alunos também é notória. Dentro deste contexto, o nosso grupo levantou os seguintes questionamentos: como podemos contribuir para o aprendizado do aluno, deixando-o mais independente, como, por exemplo, na correção de um exercício de matrizes? Como trazer o contexto tecnológico para o ensino de matrizes e integrar com o mundo prático? Como podemos subsidiar o professor a fim de aumentar seu leque de ferramentas e dar opções que saiam do campo teórico e abstrato? Nosso grupo propõe como uma possível forma de auxiliar os professores e alunos o uso de uma calculadora de matrizes, que funcione online, podendo ser acessível por computadores pessoais, laboratórios de informática de escola e até mesmo celulares. Dessa forma, os objetivos do nosso trabalho são apresentar uma ferramenta digital para auxiliar os estudantes e professores na conferência dos resultados no cálculo de matrizes, analisar as dificuldades no ensino de matrizes no ambiente escolar, compreender o conceito de matriz e relacionar ao cotidiano dos estudantes e utilizar uma calculadora digital como ferramenta para auxiliar esse conteúdo, uma ferramenta de apoio tanto para os alunos como para os professores. Atualmente, a calculadora é um recurso tecnológico acessível e muito utilizado. Percebe-se que ela faz parte do nosso cotidiano e que também pode ser encontrada numa variedade de modelos e de preços. No meio social, ela se apresenta como um instrumento facilitador de cálculos. Porém, nas escolas não é vista assim. É perceptível que grande parte dos professores de matemática são resistentes quanto ao uso da calculadora em sala de aula,
pois são fiéis a uma inverdade que acaba por tornar-se justificativa frequente para o não uso desta, já que quase sempre dizem que o uso da calculadora os alunos não aprenderão a fazer contas e ficarão dependentes da máquina. Por outro lado, segundo Ponge, o uso da calculadora não anuncia o fim do cálculo, mas implica que o cálculo seja encarado de outra maneira. Em um de seus artigos publicados, ele diz que a calculadora pode ser usada pelo professor para abordar e desenvolver tópicos sob novas formas, e além disso, ele tem o poder de gerar rapidamente muitos exemplos, o que ajuda os alunos na compreensão de conceitos. Ainda na sua perspectiva, a calculadora estimula novas formas de trabalhar, favorecendo uma atitude mais prática e experimental na matemática. Isso nos possibilita também fazer um trabalho de experimentação e investigação. Entretanto, é na resolução de problemas que a calculadora desempenha seu papel mais importante. Conforme afirma Silva, a calculadora abre novas possibilidades para a atividade de resolver problemas, pois os alunos poderão elaborar e explorar novas estratégias. Segundo o autor, tais possibilidades permitem não só que os alunos façam a tentativa do erro e aproximações sucessivas, mas que também passem a organizar dados, formular e verificar hipóteses e refazer cálculos com maior rapidez, desenvolvendo o seu raciocínio. A pesquisa realizada neste trabalho pode ser classificada como exploratória, com uma abordagem direta. Isso porque deve a pesquisa em mãos obter informações para uma investigação mais precisa, visando uma maior aproximação com o tema. A análise da pesquisa e metodologia foi realizada através de revisões e referências bibliográficas voltadas a teóricos e materiais relacionados à proposta de ensinamento da disciplina de matemática na matéria de matrizes, efetuando a análise das principais dificuldades nos processos de ensino e aprendizagem. Também optamos por metodologia a coleta de dados, com aplicação de questionário através das plataformas Google Forms, que foram divulgadas em redes sociais e aplicativos midiáticos, direcionados a alunos e professores em processos de ensino e aprendizagem de matrizes. Para iniciar nossa apresentação da calculadora de matrizes, eu vou começar com um assunto secundário, mas que é importante que ele apareça aqui na apresentação do nosso trabalho. A calculadora ela foi desenvolvida por nós, utilizando a linguagem de programação Python com algumas bibliotecas, entre elas a biblioteca NumPy e a biblioteca Streamlit. Aqui é possível a gente ver o código da calculadora e as suas classes e páginas criadas. Então, nós temos aqui a parte de operações das matrizes, temos a página inicial, que aparece como as boas-vindas. Aqui temos uma classe de validação dos formulários, já que a página em si basicamente são vários formulários onde são digitados os números e as operações, e ela é tratada aqui nessa classe. Aqui temos a página de operações com matriz escalar. Aqui a página de operações com duas matrizes. E aqui a página de operações com uma única matriz. Tem todo o menu lateral, mais os formulários e os métodos que são chamados para realizar as operações. Apresentando a interface inicial da calculadora, este é a página de boas-vindas da calculadora. Como vocês podem ver, a calculadora já está hospedada neste servidor, chama Heroku App. Este servidor é um servidor de aplicações web e ele hospeda aplicações desenvolvidas em Python e outras linguagens de programação. É um servidor gratuito, então ele é um pouquinho mais lento que o normal na internet, mas depois de iniciado a aplicação ele funciona bem rápido. Então esta é a página inicial, é uma página de boas-vindas,
Aqui nós temos os integrantes do grupo, o nome da calculadora, a universidade, a nossa turma. Aqui do lado esquerdo nós temos o menu lateral, temos as páginas que são acessíveis com a calculadora, né, as páginas de operações. Então temos a home, que é a inicial, que estamos, matriz escalar, para operações com uma matriz e um escalar, operações com duas matrizes e operações com uma única matriz. Então esta é a primeira página, operações com matrizes e um escalar. Como vocês podem ver, é um formulário onde se digitam os valores. Aqui a matriz A, da qual ela pode ser até de 5 elementos, né? Uma matriz quadrada de 5 por 5. Ela não precisa ser obrigatoriamente ter 5 colunas ou 5 linhas, isso fica a critério do usuário, mas nós temos os campos aqui para que se atinja até uma matriz de ordem 5. Aqui ao lado temos o campo para digitar o escalar. Aqui embaixo os botões para que se executem as operações. Do lado esquerdo aqui o menu mudou e nós temos aqui uma página lateral com algumas explicações básicas sobre o uso da calculadora, caso não fique intuitivo. Então, para este exemplo, nós selecionamos aqui uma matriz 3×3, primeiro elemento 30, segundo menos 9, terceiro 27, o quarto 24, 15, menos 21, 6, menos 3 e 3. E o escalar, o número 3. Para executar as operações, vamos primeiro para a soma, clicamos aqui no botão, e aqui nós temos o resultado. A soma da matriz A, que é a matriz selecionada, pelo escalar K, é esse o resultado. Ou seja, uma matriz também quadrada, 3×3, com os valores, cada um dos seus elementos multiplicado pelo escalar. Podemos fazer também a subtração, vamos utilizar esses mesmos valores que já estão aqui. Este é o resultado da subtração dessa matriz por este escalar. Agora vamos para a multiplicação. Então, este é o resultado da multiplicação da matriz A pelo escalar. E aqui por último, nós temos a divisão da matriz por escalar. Esta é a página para operações com duas matrizes. Assim como no formulário anterior, na página anterior, nós temos aqui duas matrizes de até 5 por 5, matriz A e matriz B, e nós faremos operações com essas duas matrizes. Aqui preenchemos essas duas matrizes, né? Temos a matriz A 3×3 e a matriz B 3×3, e vamos fazer o teste das operações. Então vamos primeiro para a soma. E o resultado da soma é uma matriz 3×3, que aparece aqui embaixo, soma das matrizes A e B. Subtração. Este é o resultado da subtração entre matriz A e matriz B, que também resulta numa matriz 3×3. Este é o resultado da multiplicação das matrizes, que também é uma matriz 3×3. E aqui, por último, nós temos a opção divisão entre matrizes. Lembrando que a operação divisão entre matrizes ela não existe. A divisão de uma matriz A por uma matriz B, na verdade, é a multiplicação da matriz A pela inversa de B. E aqui é o resultado da divisão, que na verdade é a multiplicação da matriz A pela inversa da matriz B. E aqui, por último, nós temos a página com operações com uma única matriz. É a página onde nós faremos os cálculos de inversa, determinante e transposta. Para esse exemplo, também vamos colocar aqui uma matriz e testar as três funções. Temos aqui uma matriz 3×3 e para ela nós vamos testar primeiro o cálculo da inversa. Então, eis o resultado aqui. A inversa de A, né, A elevado a menos 1, é essa matriz 3×3 resultante. Agora vamos para o cálculo do determinante. Então, o determinante dessa matriz 3×3 aqui, da matriz A, é 1. E por último, vamos para a transposta. Neste caso, como é uma matriz 3×3, basicamente ela vai ser visível apenas pelos
elementos da matriz. Então, aqui nós podemos ver que na transposta, as linhas da coluna, as linhas da matriz A passam a ser a coluna da matriz transposta. Então, nós temos aqui a linha com os elementos 1, 2 e 3, e aqui ela passa a ser a primeira coluna, 1, 2 e 3. Aqui os elementos da segunda linha, 0, 1 e 4, que passam a ser a segunda coluna, 0, 1 e 4. E aqui os elementos da terceira linha, 0, 0, 1, que passam a ser os elementos da terceira coluna, 0, 0, 1. Para a coleta de dados, nós utilizamos a ferramenta Google Forms. Criamos um formulário com algumas questões e distribuímos entre professores, alunos e grupos que pudessem compartilhar. Dentre os participantes, que totalizaram 28, 16 são alunos e entre eles 11 são estudantes do terceiro ano do ensino médio. A maioria dos estudantes acreditam que uma calculadora de matrizes pode auxiliar na resolução dos exercícios, enquanto apenas um professor achou que seria uma distração. Entre os entrevistados, 9 pessoas creem que o ensino da matéria depende mais do professor do que de uma ferramenta, mas 19 delas responderam que o uso da calculadora melhora o aprendizado. Os entrevistados também conseguiram entender a proposta e a visualização das instruções e exemplos demonstrados no formulário, e disseram que os textos são legíveis e as instruções estão claras, e a maioria entendeu a proposta demonstrada. As tecnologias são ferramentas necessárias para proporcionar uma educação de qualidade e originar interesse aos alunos a serem mais participativos. A calculadora pode auxiliar o professor a encontrar uma resposta rápida dos exercícios utilizados na sala de aula. A ferramenta online ajuda a tornar a aula mais dinâmica, desde que o professor consiga interagir com os alunos e mostrar a importância de aprender e resolver os exercícios passo a passo, já que a calculadora é apenas para conferência de resultados e auxílio no aprendizado. Conclui-se que a maioria dos participantes da pesquisa consideram relevante o uso da calculadora de matrizes e a ferramenta que foi desenvolvida está sendo bem avaliada. Nosso trabalho tinha como objetivo principal apresentar uma ferramenta que pudesse auxiliar professores e alunos, auxiliar os professores a tornar as aulas mais dinâmicas, a agilizar a correção de exercícios e também para os alunos para que ela reforçasse o aprendizado e para que alunos também pudessem usar essa ferramenta em aulas em que não estivessem presentes, em aulas não presenciais, onde eles pudessem também fazer as correções por conta própria e até testar as soluções de exercícios das quais eles estivessem desenvolvendo. Assim como uma calculadora normal auxilia e também é utilizado como ferramenta tanto por alunos como por professores. Nós tivemos um feedback bem positivo em relação não só o conceito da ferramenta em si, mas a utilização da ferramenta online, de forma que a maioria acredita, e o que converge com a nossa opinião, de que realmente a ferramenta é útil para o aprendizado dos alunos e para auxílio ao professor. Após realizarmos a coleta de dados e analisar as respostas, e assim também como feedback em relação à nossa ferramenta, concluímos que atingimos nosso objetivo principal, além de contribuir para um conhecimento amplo daqueles que têm interesse pelo assunto. Obrigado.